Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado é o presidente da Saneago, José Taveira. Ele que já ocupou vários cargos importantes no estado de Goiás, principalmente na era Marconi Perillo. Presidente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa entrevista. A gente começa perguntando, vem mais aumentos na tarifa de água por aí, 8% em outubro, mais 5,4% em dezembro. Nós fizemos uma revisão tarifária, essa não é um reajuste tarifário, é uma revisão. A lei que regula saneamento no Brasil, ela estabelece que a cada 4 anos é necessário fazer uma revisão da tarifa. Essa revisão é para adequar o fluxo financeiro da empresa para sustentar os investimentos que são feitos nos municípios através da concessão, porque a Saneago, o dono do serviço é a prefeitura, ela concede à Saneago o direito à outorga da exploração da água e do sistema de esgotamento sanitário. Jamais tinha sido feita uma revisão na Saneago. Portanto, a tarifa estava altamente defasada. Por isso essa soma aí de quase 32%, exatamente, que gerou todo aquele imbróglio lá em junho e julho? Exatamente. Aí nós procuramos a GR, que é o nosso ente regulador, municiamos a GR de dados, ela programou, desenvolveu um programa específico e chegou-se a um índice de 32,13%. O governador Marconi Perillo, sensível, porque esse aumento era de uma expressão considerável, ele determinou a GR e a Saneago que dividisse esse aumento em etapas. Nós não podíamos atravessar o exercício, senão a nossa revisão seria considerada perante a lei que regula o sistema de saneamento no Brasil, ela era considerada inexistente. Então nós parcelamos, por determinação do governador, 16,7% em julho, 8% agora e 5, alguma coisa em dezembro. Mesmo assim, os empresários chiaram bastante. Os empresários chiaram, mas não me ensejaram a oportunidade. Logo eu, que tenho um relacionamento quase que íntimo com a classe empresarial de Goiás, mercê do longo tempo que eu permaneci como presidente da agência de fomento e como secretário da Fazenda, eu acho que eles deviam ter me feito uma ligação e eu prazerosamente iria na FIEG prestar esses esclarecimentos que eu estou prestando a você e aos seus telespectadores. Mesmo sendo uma revisão, presidente, o senhor acha que mais de 32% é justo? Eu acho que pelo seguinte, a água é um bem muito precioso e eu te faço um desafio. Você pega lá na sua casa, quando nós terminarmos a entrevista, você pega essa conta de energia, de internet, de telefone fixo e de celular, todas elas são maiores do que as águas. Existe, Murilo Santos, hoje, no âmbito da AESB, que é a associação que congrega as 25 empresas de saneamento do Brasil, uma reivindicação junto ao governo federal, junto à ANA e junto aos governadores do estado. Nós vamos sair em comissão, percorrendo os governadores do estado, no sentido de sensibilizá-los que a tarifa precisa de ser reajustada. Ela ficou defasada, até por razões políticas, vamos ser honestos e claros, ela ficou defasada ao longo de muitos anos. Fato semelhante ocorreu com a energia elétrica e você viu o que deu.
Presidente, no início do ano, ou no final do ano passado, quando o senhor foi indicado à presidência, falou-se muito que José Taveira iria para a Saneago, até ficou redundante, para sanear a empresa, que a empresa teria problemas. O senhor encontrou muitas irregularidades em gestões passadas? Não, irregularidades nenhuma. O que havia na Saneago era um desequilíbrio. A gente tem, eu fiz isso com muita clareza no IPASGO, no início do governo anterior, do governador Marconi Perillo. A gente, nos primeiros meses lá na Saneago, nós trabalhamos fortemente na redução dos gastos para equalizar receita com despesa. Agora, no mês de outubro, depois dos efeitos de um ambicioso e austero plano de contenção, nós vamos, graças a Deus, chegar a essa equalização. A partir daí, nós vamos continuar com a política rígida de contenção de despesas, para que nós tenhamos recursos sobrantes no fluxo de caixa para investimento, principalmente o investimento social, porque o chamado que são água e esgotamento sanitário nas pequenas cidades, que não trazem rentabilidade. Então, nas grandes cidades, nos grandes projetos, a exemplo do João Leite, Sistema Produtor Mauro Borges, do Corumbá 4, a gente acessa financiamentos no mercado de fomento do Brasil e até fora do Brasil, no BNDES, na CAF, que é a Confederação Andina de Financiamento, no BID e assim sucessivamente. Presidente, é só para fechar o raciocínio, claro. Essa equalização é necessária, ela foi sendo feita gradativamente, você não pode fazer isso de uma vez, senão há um craque no processo financeiro, e em outubro nós estaremos chegando a este equilíbrio. Presidente, a oposição recentemente bateu muito em alguns contratos da empresa, segundo membros da oposição na gestão passada, que estariam irregulares, falaram até em buscar o Ministério Público. Como é que o senhor avalia isso? Nós não temos, quando a oposição assim se manifestou na Assembleia, eu tive o cuidado de fazer uma reunião na Saneago, procurar a área técnica e a área jurídica para ver a legitimidade de todos esses contratos que estão lá. Nós não fomos questionados pelo Ministério Público em momento algum, mas já respondemos requerimentos de deputados da oposição prestando esses esclarecimentos e estamos de portas abertas para prestar novos esclarecimentos, se assim for desejo. Está tudo regular, presidente? Está tudo regular. Eu administro, desde os tempos de Cachego, na era Marconi Perillo, com as portas escancaradas. Então, eu acho isso extremamente legítimo, eu sou amante da transparência e qualquer solicitação de deputados, de membros do Poder Legislativo, do Ministério Público ou dos órgãos de controle internos e externos serão prontamente atendidos. O senhor acha que o gestor, o auxiliar do Executivo, deve prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo? A primeira coisa que eu fiz na Saneago foi botar o salário do pessoal da Saneago no processo de transparência. Eu acho que essa transparência Murilo, eu nunca fechei a porta do meu gabinete. Verdade. Na Cachego, no BEG, na Goiás Fomento, em Paz, sempre, até na Secretaria da Fazenda, eu trabalhava com a minha porta escancarada. E o senhor acha também que, vou repetir a pergunta, auxiliares de primeiro escalão devam prestar esclarecimentos ao Parlamento goiano? Entendo presidir a isso. Assembleia? Entendo isso. Você repetiu sua pergunta, eu vou repetir minha resposta. Eu sou amante da transparência. Muito bem. Presidente, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Continue com a gente. Por
informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Estamos de volta aqui no Hoje TV com o Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado, José Taveira, presidente da Saneago. No início do ano, o senhor disse assim, que mexer com a gestão da Saneago é um negócio desafiante e complexo. Continua sendo? Aumentou? Eu acho que eu que vivi praticamente minha vida inteira na área financeira, foi muito desafiante. Eu tive duas funções desafiantes fora da minha área no governo, o IPASG e a Saneago. Mas, graças a Deus, eu me integrei rapidamente na problemática do setor de saneamento, de uma maneira geral, lato sensu, e hoje eu tenho habilidade para conviver com todos os problemas da empresa. O que faz o senhor coçar a cabeça? Qual é o gargalo que se apresenta à mesa do senhor? O senhor pensa assim, isso aqui vai ser difícil. Olha, eu tenho um sonho eu tenho vários sonhos com relação a Saneago. Um é tentar a universalização do sistema de fornecimento de água potável a toda a população goiana até o final desse quarto governo do governador Marconi. Outra é chegar a algo parecido com 80% pelo menos de esgoto. E outro, que eu não consegui ainda localizar recursos, é o de criar um fundo na Saneago para nós recuperarmos todos os mananciais do Estado. Cercar esses mananciais de cerca é um investimento pesado, o produtor não tem condição de fazer isso sozinho, e todos os mananciais serem recuperados, inclusive aqueles que possam não ser nem um dia utilizados. Mas eu gostaria muito de vê-los preservados, e há muitos em sistema de degradação. Presidente, ainda estamos em período de seca. Período de seca, sempre há aquele transtorno, falta d'água. Como é que a Saneago está administrando isso? Algumas cidades com problema de água também. Nós temos alguns problemas pontuais no estado, né? A gente está muito vigilante, tentou aí nesses primeiros dias reforçar esses sistemas de abastecimento em cidades como Formosa, Rio Verde, por exemplo, e vamos ao longo desse restante de ano e no próximo reforçar os sistemas de reservação dessas cidades polo, para que no próximo período de seca nós possamos ter uma situação mais favorável. Aqueles geradores, presidente, o senhor falava no início do ano que a empresa precisava adquirir, porque quando há falta de energia, os reservatórios não funcionam. Exato. Nós estamos dotando os nossos pontos críticos, em primeiro lugar, de sistema de geradores. Estamos estudando um grande projeto de geração de energia alternativa através do sistema de biodigestão aqui na Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia, a nossa ET Goiânia, e dando passos, fazendo alguns estudos no âmbito da engenharia elétrica, para que nós possamos minimizar o custo de energia, que é muito alto na Saneago. O senhor tem números? Quando eu cheguei lá em janeiro, a conta de energia junto à CELG eram 10 milhões e meio. Hoje ela chegou aos 20. Dobrou. É outra razão que nos força
a fazer constantes reajustes na nossa tarifa. Presidente, e o sistema João Leite? O sistema João Leite, nós estamos no BNDES, na fase final de captação de recursos, através de uma debênture de infraestrutura que foi autorizada ao governo de Goiás pelo Ministério das Cidades, pelo ministro Gilberto Kassab, onde nós tivemos uma ajuda imensa do secretário Vilmar Rocha e do governador Marconi Perillo. Nós colocamos essa debênture no mercado, estamos aguardando o waiver, leia-se licença do BNDES, que deve nos ser outorgada na próxima terça-feira. Esses recursos são suficientes para construir o chamado linhão, que é a ligação de Goiânia e Aparecida, e a partir daí e de alguns financiamentos que nós estamos obtendo no BID, nós vamos fazer as linhas secundárias e terciárias de distribuição da água. Tem uma previsão? Eu não tenho dúvida, Murilo, de te afirmar que em meados de 2016 nós estaremos com o sistema João Leite funcionando na sua plenitude. E aí nós desativaremos o sistema Meia Ponte em relação a Goiânia e redirecionaremos ele para solucionar de vez o abastecimento d'água em Goianira e Trindade. Presidente, é a intenção da empresa terceirizar os postos de atendimento da companhia? Nós estamos não terceirizando, nós estamos desviando o nosso atendimento praticamente toda, até por questão econômico-financeira, para os VAPs e VUPs que pertencem à estrutura do governo de Goiás. Privatização. O senhor pensa que a Saniago deve ser privatizada? Lembrando, por que eu estou perguntando isso? O senhor sempre é favorável a um Estado mais enxuto, o senhor foi defensor da ideia de um mínimo de secretarias, por isso a pergunta. Sinceramente, o senhor defende a privatização da companhia? Eu acho que todo serviço do tipo de energia, de água, de telefonia, deve ser privatizado. Só que eu defendo, por outro lado, a tese de, inicialmente, fazer a sedimentação econômico-financeira da Saneago para, se no futuro o governo tiver convicção ou necessidade de privatizá-la, vender uma joia da coroa. E esse trabalho nós vamos conseguir fazer na Saneago. Por que o senhor tem essa certeza? Porque eu enfrentei grandes desafios na minha vida, na Cachego, no BEG, no IPASGO, na Agência de Fomento, e eu consegui vencer todos esses desafios, e eu não tenho dúvida que ao final desse quarto governo do governador Marconi, nós entregaremos à sociedade de Goiás a Saneago como sendo uma das joias da coroa das empresas estatais de saneamento no Brasil. Presidente, se o senhor fosse o prefeito de Goiânia, o senhor determinaria a municipalização do serviço de água? Jamais, porque a prefeitura não tem condições de investir na medida das necessidades do crescimento, não é só de Goiânia, mas da região geoeconômica de Goiânia. Então, esses sistemas integrados minimizam custos e maximizam os efeitos. Depois do João Leite funcionando e do sistema Meia Ponte ser desviado para Goianira e para Trindade, nós vamos ter uma plenitude de fornecimento de água em toda essa região em torno de Goiânia. As prefeituras não têm condições de investimento para isso, até porque 72% da arrecadação brasileira está concentrado na mão da União. Eu sofri isso muito lá na Cefaz, em tempos anteriores. Então, as prefeituras não têm a mínima condição de investimento. Ao contrário, algumas prefeituras que têm o serviço municipalizado estão, eu vou fazer uma brincadeira, namorando a Saniago em busca de um entendimento por exemplo, da Saniago assumir
o serviço Por nessa exemplo, cidade. Eu preferia não te dar esses exemplos. Eu tenho que perguntar, Catalão estaria? Provavelmente sim. Deve ser transferido o serviço de água para Eu Saneago não em diria Catalão? que sim, porque nós estamos no início do entendimento. Nós temos uma perlenda jurídica com o município de Catalão. O município deve a Saneago e há uma ação judicial em tramitação, uma elevada quantia decorrente da indenização do município à empresa, e isso tudo pode entrar num pacote de entendimentos e representar a estadualização do sistema de água e saneamento, não só desse município, como de alguns outros. O senhor citaria alguns outros? Não, eu preferia não citar, porque nós estamos em negociação e podemos ter atrapalhos nisso. Catalão ainda este ano? Eu imagino que não. Essa é uma negociação pesada que se estenderá para o ano que vem, talvez. Presidente, só para encerrar, o senhor tem um diretor lá, Afrene Gonçalves, que além de diretor é muito amigo do senhor e, coincidentemente, ele é o presidente regional do PSDB. O senhor dá conselhos para ele também nas definições políticas? O Afrene é uma pessoa extremamente operosa, inclusive ele tem o critério de não ir para o PSDB nos horários de trabalho, ele só vai no horário de almoço e à noite, e também não tem hora de sair do PSDB. Eu, à medida do possível, eu não sou político, à medida do possível, eu procuro dar os meus palpites. Eu não posso perder uma chance quando tem na presidência do partido a que eu sou filiado, um amigo de mais de 40 anos, porque nós começamos nossa vida juntos, eu em 65 e ele em 67, lá no BEG, entrando na base da pirâmide. Fizemos concurso público, ingressamos no banco, cada um seguiu sua carreira, mas a gente trabalhou muito junto. Qual o conselho que o senhor deu a ele na escolha do candidato a prefeito de Goiânia no ano que vem? Eu acho que devia de fazer uma movimentação no partido para sair um candidato que as bases sociais apoiassem essa candidatura. Eu acho que Goiânia se tornou uma metrópole e ela precisa ser repensada do ponto de vista de gestão. Se você me permitir o tempo, quando eu era secretário da Fazenda, eu tinha uma estreita convivência profissional com o Jaime Rincon, que é um dos pretensos candidatos, porque a Getop dependia de recursos repassados pela Cefaz, porque ela não tem geração de recursos próprios, como é a Saneago, por exemplo. E eu dizia para ele um dia no helicóptero: Jaime, se você for prefeito um dia, asfalte as beiradas dos córregos, olha a teia de aranha lá embaixo, que você resolve o problema de trânsito de Goiânia. Então, eu acho que Goiânia precisa ser repensada. Não é só Goiânia, Murilo. A região geoeconômica de influência de Goiânia precisa de ser repensada em termos de grandes projetos que sejam suficientes a solucionar nossos problemas de transporte, de trânsito, de meio ambiente, etc. Coisas tipo o projeto Macambira e Anicunce, que foi pensado na época do meu colega de liceu, Pedro Wilson Guimarães. Ok. Estivemos então com José Taveira, presidente da Saneago. Presidente, muito obrigado pela presença e muito obrigado por essa entrevista. Sou eu que agradeço, muita felicidade aí para você e para os seus telespectadores. E eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, presidente. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Hoje TV em nosso programa, o Hoje de Frente com o Poder. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.